Atenção, atenção, Sereto News chegando com as informações do Corinthians para você. Novidades no Corinthians para o jogo contra a Portuguesa neste domingo pelo Campeonato Paulista. É o Timão, joga contra a Lusa nesse domingo pelo Campeonato Paulista, fase de quartas de final da competição. E o Timão provavelmente terá novidades. Eu conto tudo para vocês agora. Sereto News chegando. Fique até o final do vídeo, porque tem muita informação para você. Depois da vinheta, roda a vinheta produção. Fala, rapaziada, tudo bem? Seja muito bem-vindo no canal do Sereto. Faça sua inscrição ao canal do Sereto. Deixe o seu like aqui no canal, que é muito importante pra gente. E olha, eu trago as informações do Corinthians em nome de Gringo, o melhor amigo do motorista. Você já conhece o Gringo? Baixe o aplicativo agora mesmo. IPVA, se você tem que pagar o IPVA, o licenciamento do seu carro, multas atrasadas e muito mais. Baixe o aplicativo do Gringo, o melhor amigo do motorista, e você paga tudo em até 12 vezes no cartão. Acelere com o Gringo e resolva tudo. Baixe agora o aplicativo, eu vou deixar o link nos comentários fixados desse vídeo e também na descrição para você. Gringo, o melhor amigo do motoristas. Informações do Corinthians para você. Coringão que venceu o Atlético Paranaense pelo placar de 1-0 lá na Arena da Baixada. Está na 5ª posição do Campeonato Brasileiro com 6 pontos ganhos em 3 jogos, 2 vitórias. Começou bem o Campeonato Brasileiro até agora o Corinthians. E está bem também no Campeonato Paulista. Afinal de contas, está na fase de mata-mata da competição, quartas de final. Domingo tem jogo decisivo contra a Portuguesa, às 8h30 da noite, no Canindé. Fazia tempo que o Corinthians não jogava no Canindé, e vai jogar no Canindé com divisão de torcida 50% para cada lado. Mais ou menos 15 mil ingressos colocados à venda, 50% para o Corinthians, 50% para a torcida da Portuguesa. E o time do Corinthians deve ter novidades para este compromisso. O técnico Dorival Júnior já deverá ter à sua disposição o Breno Bidon. O jogador já está recuperado de um estiramento no músculo posterior da coxa direita e deve ficar à disposição do Dorival Júnior para esse jogo. E aí, se o Breno Bidon jogar, provavelmente o Garro deve voltar a ficar no banco de reservas. Ou então, claro que existe a possibilidade da escalação com os 2 jogadores, né? O Breno Bidon e também o Garro. Uma coisa não impede a outra. Depende da escalação do técnico Dorival Júnior. Mas nos últimos jogos, o Bidon tem sido titular do Corinthians, o Garro reserva. Foi assim, por exemplo, na Supercopa do Brasil, na final da Supercopa. E, aliás, o Breno Bidon jogou muita bola, né? E tem jogado muita bola o Breno Bidon. É um dos candidatos para ser vendido no meio do ano. Infelizmente, o Corinthians deve vender o Breno Bidon no meio do ano, embora o Marcelo Paz diga que não existe ainda proposta para o Breno Bidon, mas ele admite que existe a necessidade de vender um jogador no meio do ano para fazer caixa. O Corinthians vai ter que fazer dinheiro no meio do ano. O André é outro jogador que pode ser negociado. O André deve ser titular contra a Portuguesa, começou na reserva contra o Atlético Paranaense. E aí depende. O Matheus Pereira saiu com dores musculares, ainda não existe diagnóstico se a contusão foi séria ou não. O Ranieri vai continuar no meio de campo. Então existe a possibilidade do time formado com o Breno Bidon e com o Garro, os 2 titulares. O Corinthians já jogou assim, não é segredo para ninguém. Ou existe a possibilidade do Breno Bidon voltar ao time titular e o Garro começar entre os reservas. Vamos saber da escalação. Amanhã ainda tem treino no CT do Corinthians.
Outra possibilidade de novidade no time do Corinthians, essa ainda não está confirmada, é a presença, pelo menos entre os relacionados, do Fabrício Andileri. Fabrício Andileri já está treinando, normalmente com os demais jogadores do Corinthians. O lateral esquerdo pode ser relacionado. Ele se apresentou depois dos demais jogadores do Corinthians, ainda precisa de um tempo de recondicionamento físico, só que o Corinthians não tem, além do Matheus Bidu, o Corinthians não tem outro lateral esquerdo, porque o Hugo passou por uma cirurgia, vai ficar um tempo fora do time, e com isso o Fabrício Andileri, ele é o reserva imediato do Matheus Bidu. Também quero dizer o seguinte, a respeito do Caio César. O Caio César continua fora do jogo, existia a possibilidade dele retornar, mas ele ainda está em processo de transição física no CT e ainda não está pronto para voltar a atuar pelo Corinthians, deve ser liberado para a próxima semana, provavelmente para o jogo contra o Cruzeiro na quarta-feira, ou então, se o Corinthians passar da Portuguesa no domingo, ele vai ficar à disposição para o jogo do outro final de semana, pela semifinal do Campeonato Paulista. Agora tem jogo atrás de jogo, é decisão atrás de decisão. E o Zaccaria, jogador marroquino, que foi contratado pelo Corinthians por indicação do Memphis, Zaccaria Labiat, agora é oficial, hein? Agora é oficial. Ele é o novo reforço do Corinthians. Jogador marroquino de 33 anos, já saiu o nome dele no BID, Boletim Informativo Diário da CBF, Zaccaria Labiat. E ele é o novo reforço do Corinthians. Acontece que ele ainda não está bem fisicamente. E ele não vai ficar à disposição do técnico Dorival Júnior. O Zaccaria Labiat, que fez contrato com o Corinthians até 31 de dezembro, com renovação automática prevista até o fim de 2027, caso atinja metas pré-estabelecidas. Nascido na Holanda, formado pelo PSV, naturalizado marroquino, então ele tem dupla cidadania. Ele jogou com o Memphis no PSV na Holanda. Também jogou no Sporting de Portugal. Jogou no Vitesse e no Fulham. No Fulham da Inglaterra. Depois também jogou no Utrecht da Holanda. Jogou no Ajax também na Holanda. E jogou no futebol da China. Zaccaria Labiat não tem um grande currículo, mas foi uma indicação do Memphis Depay, que foi analisada pelo Centro de Inteligência de Futebol do Corinthians, e quem sabe pode ser um bom reforço do Corinthians. Vamos torcer para que seja de fato. O Corinthians já contratou o lateral direito Pedro Milans, o zagueiro Gabriel Paulista, os meio-campistas Alain e Matheus Pereira, além do atacante Caio César. O Andileri renovou o contrato e o Zaccaria Labiat também foi contratado. A janela termina só no dia 3 de março e até o dia 3 de março existe a possibilidade do Corinthians contratar mais jogadores. Pode contratar pelo menos mais um jogador para o meio de campo e pelo menos mais um atacante de velocidade. Se bem que existe até uma possibilidade do Corinthians contratar mais um centroavante. O Pedro Raul, o Dorival Júnior não tem gostado do desempenho do Pedro Raul nos treinamentos. Ele disse isso na entrevista coletiva, não exatamente isso, né? Ele disse que reconhece que não está dando tantas oportunidades para o Pedro Raul, mas depende do Pedro Raul, disse o Dorival Júnior. Então deu a entender que de fato o Pedro Raul não tem agradado ao técnico do Corinthians. Fica a dúvida de quem será o substituto do Yuri Alberto na partida contra a Portuguesa. No jogo contra o Atlético Paranaense, o Dorival Júnior escolheu o Vitinho para começar ao lado do Memphis. O Memphis jogou como centroavante e o Vitinho jogou como segundo atacante. Contra a Portuguesa, existe a possibilidade do Dorival Júnior manter a escalação
com o Memphis de centroavante e o Vitinho de segundo atacante, ou de ponta esquerda, ou, de repente, o Guinegão, que não tem jogado bem, tem ganhado as oportunidades, mas não tem dado conta do recado, mas existe a possibilidade do Guinegão começar jogando no ataque. Tem mais um treino, como eu disse, nesse sábado, a gente vai aguardar para saber as informações do Corinthians e passar para você. Faça a sua inscrição aqui no canal do Cereto, deixe o seu like, deixe o seu comentário, compartilhe a live, faça a sua inscrição, que é sempre muito importante. Eu volto com mais informações para você a qualquer momento aqui no canal do Cereto. Vai, Corinthians! Tchau!